A gente é que é terráqueo. Jesus se tornou um terráqueo para ter o direito de dizer: eu Agora posso representar esse planeta, porque eu sou Deus, mas eu também sou nascido, criado. Nascido e criado. Nascido e criado na Terra. Eu sou um com eles, eu sou um homem com eles. Uhum. E isso a gente tem estudado com um grupo que eu tenho feito estudos, a gente tem entrado em pontos profundos nisso. Porque o que é ser terráqueo? Eu consegui, esse ano, estudando isso, entender de maneira mais profunda que nós e o planeta Terra temos uma ligação que só Deus podia fazer. A gente é o planeta Terra. Primeiro é o seguinte, todos os 8 bilhões de pessoas que estão no mundo, com trilhões de células, as células que eu tenho aqui são as mesmas que você tem aí. Porque a gente veio do mesmo pai e a mesma mãe, que é Adão e Eva. Só se multiplicou. Sim. E a gente tem essa variedade, mas a gente é feito da mesma estrutura. Mesma matéria-prima. Mesma matéria-prima. E a matéria-prima é a Terra. Exatamente. E tudo que tem na Terra tem na gente. Sim. Ou seja, a nossa ligação com o planeta é única. A gente é parte da Terra. Tanto que a gente morre, a gente volta a virar pó. Para nascer e para morrer é com ela. A gente é feito de água. E aí eu estava pensando sobre isso, eu usei isso em umas mensagens. Que a água do planeta, ela vai passando. Ela evapora, ela vira, né, tá lá em cima, vira nuvem, cai, vai nos rios, né, nas fontes, né? tem um ciclo. E essa água passou por dentro do seu corpo. Você bebeu essa água, ela fez parte de você. Você eliminou e ela voltou. E de repente essa mesma água eu também bebi. O ar que você respira é o mesmo ar que eu respiro. Olha como que é forte essa ligação, essa conexão. A gente está ligado muito mais intimamente um com o outro e com a Terra do que a gente pensa. E aí Deus vem aqui nesse mundo e ele se torna um de nós, do mesmo pó da Terra que ele fez, ele criou, ele soprou o fôlego de vida para dizer: eu sou um com vocês. E agora ele ganha esse direito de ser o Filho de Deus na Terra, ou seja, o que representa a Terra. É ele que é o representante. Então quando a gente ora em nome de Jesus, Deus olha para a Terra e ele olha para o representante da Terra, que é o Filho dele, que é o Filho de Deus, que é Jesus. E Jesus intercede por nós. Então essa é, resumidamente, a história da salvação. Jesus, a partir da morte de Jesus, ele se tornou o representante da Terra, voltou para o céu, ressuscitou, voltou para o céu e agora ele intercede por nós lá. Esse é o papel de Jesus. Porém, Satanás continua aqui e continua com a mesma atuação que ele, só não é o mesmo representante ainda, só continua com a mesma atuação, que é de tentar influenciar a nossa mente e tentar fazer o máximo possível para a gente se perder, não aceitar a graça de Deus. A gente continua, porque ainda a guerra continua, mas Jesus é o centro de tudo isso. Antes dele vir, o cordeiro e o sacrifício já era uma fé no Messias que viria. Sim. Depois que ele veio, agora é a fé no Messias que veio. Então sempre foi Jesus, o tempo todo. E a misericórdia de Deus e o amor de Deus é imenso, porque ele está trabalhando para alcançar todo ser humano da Terra. E eu acredito que a salvação, ela já foi garantida e dada para todos. Só não é salvo quem não quer. E aí, independente de ser ateu ou não, de ser cristão ou não, a salvação está à disposição de todos. E Deus vai julgar cada um conforme essa fé e essa ligação que ele tem com Deus. Por isso que no livro eu coloco algumas coisas nesse sentido também. Mas aí é um outro ponto, outro assunto para a gente poder entrar. Sim. Mas colocando nessa questão da limitação de Deus. Então isso que eu creio. Deus, ele se limitou para o nosso bem. Porque se Deus atuasse e agisse como Deus, Satanás não tinha chance. E qualquer cristão que tivesse uma conexão com Deus, que pode tudo, sabe tudo, não ia ter sofrimento, não ia ter dor, não ia ter nada negativo na vida da pessoa. Então, essa guerra, esse conflito entre o bem e o mal tem regras e tem limites. E aí é que entra esse ponto. As coisas ruins acontecem não porque Deus permite, mas porque são acidentes ou porque coisas ruins acontecem realmente com o ser humano e, às vezes, por causa da nossa oração. E é isso que eu vou chegar nesse ponto e a gente vai fazer uma série sobre oração.
Que é o ponto é o seguinte, se nós oramos, a nossa oração é um convite oficial para Deus passar desse limite. Permissão. É uma permissão que a gente dá com o nosso livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio e eu escolho Deus. Como que eu escolho Deus? É a oração, é o jejum, é a oração na madrugada, é a nossa intercessão pelos outros, que faz com que Deus possa passar o limite que Ele mesmo colocou. E aí Ele faz o sobrenatural, que é um milagre. Quebra a lei da natureza. Mas é simples assim, é só orar. Deus, eu quero que a partir de hoje você me direcione, tome conta da minha vida, me ajude, me influencie, fale comigo. É simples assim? Não tem que fazer nenhuma... Então, o princípio é simples, é básico. Mas a gente tem que estudar e entender e conhecer, porque existe uma série de coisas que pode quebrar essa conexão com Deus. Que pode estar fazendo parte da nossa vida. Mas a princípio, para Deus passar essa linha, é simplesmente eu falar com Ele. É uma oração, é uma oração. E o milagre acontece. Mas não acontece milagre sem oração. Não existe milagre sem oração. Se aconteceu um milagre, é porque alguém orou. Alguém orou. Mesmo que não saiba. Mesmo que não saiba. Eu tenho uma lista de milagres. Eu podia contar histórias, mais histórias. Então, por isso que eu quero fazer essa série sobre oração, porque a oração é a chave que resolve a questão. Agora, a gente tem que entender. Nós estamos num mundo de pecado. E aí, de repente, amanhã, semana que vem, eu posso ficar doente. Vou fazer um exame, descubro que eu estou com câncer. Por que Deus permitiu que eu estivesse com câncer? Não, eu estou com câncer porque eu tive algum problema. Ou é hereditário, ou aconteceu alguma coisa na minha vida que causou esse câncer. Ou muito provavelmente a alimentação. Pode ser isso, ou pode ser alguma outra coisa, mas veja bem, a gente está sujeito, todo mundo está sujeito. E a gente fica questionando, por quê? Porque, olha, eu vou fazer, daqui 6 meses, 50 anos de idade. E eu bem posso dizer... Tá novo, hein? Que eu nunca... Não parece 50, né? Eu posso dizer que eu nunca fiquei doente. Praticamente nunca fiquei doente. Para você ter uma ideia, a última vez que eu tive gripe, febre, no resfriado, você não tinha nascido. Sério? Foi que eu me lembro bem, foi em 1992, a última vez que eu tive febre. Eu já tive um começar a ficar gripado, mas de ficar na cama e perder o trabalho. Porque eu cuido da minha saúde, uma série de coisas. Mas também eu tenho uma genética boa, eu tenho uma resistência. Eu tenho 2 meninos, eles são bem diferentes. Eu tenho um mais velho que ele fica doente e dura um dia. Acabou. No outro dia ele está bem, não tem nada. O outro pega desse que traz da escola, ou acontecia isso, o menorzinho era 2, 3 semanas. 2, 3 semanas para sarar. Cada um tem uma estrutura diferente, tem uma natureza diferente. É assim que o mundo funciona. Então, aí a gente pode falar, mas por que eu nasci rico ou o outro nasceu pobre? Por que eu nasci em tal país, eu nasci de tal raça e tal? A gente não escolhe. Você é filho do seu pai com a sua mãe, eu sou filho do meu pai com a minha mãe. Se não tivesse acontecido isso, eu não existia. Estou feliz que eu estou aqui. Agora, a gente vem com uma herança. E eu vou dizer uma coisa, tem hora que eu queria jogar fora essa herança. Sim. Porque tem coisas da minha herança que eu desprezo. Eu não queria ser como eu sou. Mas também tem qualidades e tem pontos positivos, como minha saúde, que é muito boa. Valiosíssima. Que é um privilégio. Foi uma coisa muito boa. Então não existe nada perfeito. E o mundo é assim, a gente está sujeito às coisas. A gente não tem como controlar certas coisas. Então a nossa parte a gente tem que fazer. Esse lado bom seu não foi assim, Deus colocou uma saúde excelente em você. Não, foi resultado... Simplesmente do seu pai e sua mãe que... Porque agora, assim, se você... agora, pais que oram pelos filhos, entendeu? E pedem certas coisas, então por isso que a oração ela interfere. Ela pode interferir e aí serve para tudo. Serve para o trabalho, para o emprego, para os relacionamentos. Porque eu sou livre para escolher me casar com quem eu quiser. Mas se eu deixar Deus entrar nessa equação, Ele vai me ajudar a fazer a escolha certa. Deixa eu colocar uma polêmica. Não vai ser perfeita, mas porque não tem gente perfeita. Vamos lá, deixa eu colocar uma pesada aqui pra você agora. Existe um casal que é religiosíssimo, muito perto de Deus, comunhão muito boa com Deus, e a esposa fica grávida, e eles oram para que o filho nasça com saúde, nasça bem, e pede pro grupo da igreja orar pela saúde do filho, e o filho nasce deficiente, algo muito ruim. Pode acontecer, né? Pode acontecer. Olha só. Mesmo orando, aconteceu. Então, tem coisas que é difícil entender. Que a gente só vai ter explicação quando estiver face a face com Jesus e perguntar para ele. Sim. Mas, por exemplo, algumas coisas dá para entender. Eu estava no Japão e uma
uma irmã da igreja, uma senhora do Brasil, entrou em contato comigo e perguntou assim: eu estava grávida, eu tinha orado para engravidar, era difícil, e eu perdi esse bebê. Por que Deus levou o meu bebê? A gravidez não se completou. E ela abortou espontaneamente. Ela pediu a Deus e tal. Então, olha só. As pessoas às vezes não têm esse conhecimento, mas 1/3 de toda gravidez, 1/3 acaba num aborto espontâneo. 1/3 não vai dar certo. É normal, é natural. Então, por isso que é um risco muito grande, e a maioria das mulheres sabe disso. Que ela não diz que ela está grávida até completar pelo menos 12 semanas. Porque ela vai saber que ela está grávida, ela faz o teste, deu que eu estou grávida, mas ela só vai ter certeza mesmo, vai poder dizer para a família, para as pessoas, ó, eu estou grávida. O ideal é esperar 12 semanas, que é mais ou menos 3 meses. Porque antes de 3 meses, é muito fácil perder essa gravidez. Então, tem certas coisas que estão... E quanto mais o tempo passa, porque eu sou criacionista, eu creio na Bíblia, e o mundo tem em torno de 6.000 anos, quanto mais o tempo passa longe do Éden, pior a coisa vai ficando. E eu estou feliz que Jesus vai chegar logo para pôr fim nisso, porque as doenças que a gente teria daqui a 100 anos, as desgraças genéticas que vão acontecendo, não precisa ser muito inteligente para entender que no passado as pessoas eram muito mais saudáveis. Elas viviam mais, viviam melhor, com mais qualidade, mesmo tendo menos condições. Mas a população do mundo no último século explodiu, né? Sim. Porque a medicina se desenvolveu muito e agora não tem mais tanto bebê morrendo no parto, não tem mais contaminação. As pessoas, a gente entende essa questão que não entendia antes. Tem remédios que curam certas doenças que antigamente a pessoa ficava gripada e morria. E hoje a gente tem solução para um monte de coisa, antibióticos que não existiam, penicilina que não existia, uma série de coisas que está fazendo com que a gente não morra mais como morria antigamente. E o mundo está enchendo, né? Estamos chegando aí a 8 bilhões. Então, mas a situação, a qualidade de vida, porque que bem faz com uma pessoa que está na beira da morte e a gente liga um monte de aparelho nela e ela fica lá ligada no aparelho e diz: está vivo? Isso é vida? Isso não é estar vivo. Estar vivo é estar fora dali com saúde. Isso é vivo.